Olha aqui, ó, o camarão. Eu vi que ele tá um pouquinho apagadinho. Aqui também tem esses crabs aqui. Mas olha aqui o resultado, ó. Tá vendo ali, ó? Ele troca a casca. Ele cresce e ele tem que tirar a armadura. Então você vê um outro camarão ali. Mas na realidade é só a casca que ele acabou de trocar. Olha como é que ele tá vermelhão, bonitão aqui, não é? Tá bem mais corado. Por quê? Ele tirou a velha armadura. Nós temos que nos despir também das velhas armaduras. Coisas que foram boas para nós. Teve coisas que foram muito boas. Quando Davi foi lutar contra o Golias, não é? Quando Davi foi lutar contra Golias, Saul colocou as armaduras dele. E aí o que ele disse? Eu não posso andar com isso, eu não consigo andar. Durante 40 dias, Golias afrontou Israel, né? E ninguém, um terror, uma nação inteira sendo afrontada. E aí um rapazinho aí de 16 anos, 17, vai e se propõe a viver o momento 41. Ele falou assim, 40 dias que esse cara está fazendo isso? 40 dias que esse problema está aqui me perturbando? 40 dias que essa situação está aí, não muda, ou 40 anos, seja lá o que for? Não, vamos entrar com ordem, vamos entrar e eu vou lá e vou viver o meu momento 41. E aí o que faz, né? Saul coloca a armadura dele de rei sobre Davi. E Davi faz o quê? Né? Tira. Ele vai e fala assim, olha, eu não posso caminhar com isso. Ou seja, a Bíblia fala que a gente precisa eliminar as coisas velhas da nossa vida. Levíticos 23, 7 fala o seguinte, tire o velho da colheita anterior, que foi bom, mas abre espaço para o novo entrar. Se esse camarão não faz isso, ele não cresce. Se ele não tira ali, ó, aquela carcaça que foi boa para ele, foi excelente, mas ele precisa crescer. E agora, para ele crescer, se desenvolver, ele largou aquela. Ele fez um esforço, tirou ela de si e se abriu para o renovo, se abriu para viver essa fase 41 dele. E é isso que nós precisamos fazer. Eliminar as coisas velhas, as velhas manias. Eu vou mandar um texto um pouco grande aí para você e você leia, né? Quais são as coisas antigas que ainda faz parte da sua vida? Quais são as roupas que estão no seu guarda-roupa? Quais são as velhas manias, as velhas desculpas? Não é? Isso é velho, porque tudo que é velho vem de Satanás, né? Você sabe disso. Não existe velho no aspecto homem, mulher ou ser humano, porque Deus não envelhece e nós somos a imagem dele. Agora, a velha serpente, a única maneira que Deus se refere na Bíblia é a velha serpente, a antiga serpente. Então, as coisas velhas que você precisa se desfazer, não é só objetos, não, porque às vezes fica identificando ali que a gente está preso naquilo, mas principalmente assim, as velhas manias, as velhas desculpas, os velhos hábitos, não é? Ai meu Deus, eu não consigo isso, eu não tenho jeito. Porque você fala que não tem jeito. Então, despindo-se do velho homem, se abrindo para receber o novo. E aí Davi faz o quê? Ele tira a armadura de Saul. Que armadura que você está usando? A armadura da religião? Armadura... Que tipo de armadura? Que foi bom e pode até ser de alguém bom, mas não é para mim. Então, para o meu momento 41, eu preciso o quê? De refrigério. Quando Davi, ele tira a armadura de Saul, ele precisava de alguma coisa. Ele não pôde ir, ele não foi para derrotar Golias, para viver o momento 41 dele, ele não foi de qualquer jeito, não. Às vezes a gente acha que vai de qualquer jeito, não orei, não li a Bíblia, não estudei, não meditei, e aí eu vou querer fazer alguma coisa e não dá certo, fico envergonhado, sofremos derrotas. Mas o que Davi faz? Primeiro ele se livra de alguma coisa que não cabia nele. Era boa? Era de Saul? Era, mas era o quê? De um rei fracassado, de um rei medroso, de um rei covarde, de um rei carnal, de um rei independente de Deus, que era Saul nesse momento.
E o que que ele faz? Ele tira a armadura dele, né? Ou seja, ali, ó, vamos imaginar, né? Ali é a armadura de Saul. Ele tirou. Tá aqui, ó. O Saul, não serve isso para mim. Aí agora o que que Davi faz? Ele vai para as águas tranquilas. Olha ele aqui, ó. Olha o nosso peixe Davi, o nosso camarão Davi. Ele vai para o Salmo 23. O Salmo 23 foi inspirado, foi gravado no coração de Davi antes dele enfrentar Golias. Então, se você pegar o Salmo 23, ele está se referindo ali àquele momento que ele vai passar por um teste, por um desafio, para o momento 41. Então, quando Davi recebe, ele vai e fala, a primeira coisa, você se compromete, né? Eu vou lutar com esse cara, não tem ninguém? Tem eu aqui. Eu vou encarar essa situação, mas você é jovem, mas você... Aí sempre aparece a turma do deixa disso e para com isso, não acredita nisso, isso não vai te resolver. E aí o que você faz? Desiste. Desiste porque alguém falou que você era incapaz? Desiste porque alguém fracassado falou que você não consegue? E você vai ouvir a voz de um fracassado? Vai ouvir a voz de um rei deste mundo tenebroso? Vai ouvir a voz de alguém que teve a chance de 40 dias mudar aquela situação, não mudou, e agora vai dizer para você que você não pode, que você não consegue? Não, Davi foi e tirou. Agora o que ele faz? Ele vai para receber a armadura de Deus. Ele vai agora, antes do momento 41, nós precisamos entender isso, eu preciso estar revestido da armadura de Deus. Ele vai e o Salmo 23 começa o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em outras palavras, Davi está dizendo o seguinte, eu me recuso a sofrer falta daquilo que Deus me deu. Se falaram que eu não tenho força, por que você vai acreditar naquela pessoa? Pergunta para Deus, Deus, o fulano disse que eu não tenho força, o outro disse que eu não consigo, o outro disse que eu não tenho jeito. Mas e o Senhor? Ouça o que Deus tem ao ouvir as vozes dos fracassados, derrotados, dos colecionadores de sonhos frustrados, dos que nunca dão certo, porque não é que não dão certo porque não deu certo, porque não quer, porque insiste nos mesmos erros, insiste nas velhas manias, insiste nas mesmas estratégias, não se renova. E aí não me faltará forças, o Senhor é o meu pastor e não me faltará forças para vencer esta situação, para vencer este mal. E aí o que ele faz? Leva-me para junto das águas de descanso. Então o que Davi foi fazer? Foi descansar. Esse peixe não quis nem comer aqui, eu fui lá, eu toquei nele, ele está tão ainda se refazendo da roupa nova dele, né, do momento 41 dele, eu achei até que eu falei, será que ele está meio tristinho? Não, aí quando eu vi, eu falei assim, é porque ele passou por uma metamorfose ali, ó. Ele passou por um processo de tirar o velho dele. Esse velho foi bom, um período foi bom? Foi, mas agora ele está aqui, ó, se refazendo, vivendo o momento 41 dele. Então Davi faz o quê? Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Ou seja, quando a gente está num desafio 40, para entrar no momento 41, a alma da gente fica às vezes perturbada. A alma da gente fica assim, meu Deus, e aí, será que vai dar? E se não for, e o diagnóstico não der certo? E a gente fica perturbado. Então o que Davi fez? Foi para junto das águas de descanso. Fui pescar, está estressado? Vai pescar. Vai meditar. Né? Esse aquário aqui é um campo de meditação que eu tenho. Esse aquário aqui, todo dia esse ritual de dar comida para esses peixes. É um campo de refrigério. É um campo de contato com as coisas que Deus fez, ainda que seja um aquário, né? É impressionante, esses bichinhos são meus amigos, já dei comida aqui, tudo. Davi foi lá e começou a contemplar isso. Aí você começa a esquecer do gigante, vocês começam a esquecer do que já falaram sobre o gigante, do que já falaram na sua vida. Primeiro a família de Davi, os irmãos dele começaram a falar um monte na cabeça dele. Família é tudo de bom, mas a gente tem que saber se eles estão sendo instrumentos de Deus ou instrumentos humanos para impedir você de ir aonde Deus quer que você vá. E aí ele fala, refrigera a minha alma. Ou seja, perceba que agora ele vai entrar, né? Como que Davi conseguiu a armadura? Bom, enfim, ele vai agora dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, entre Golias, o gigante Golias, 40 dias afrontando entre o exército de Israel, a nação de Israel, você é o exército de Deus, você é a nação de Deus, você é o Israel de Deus, havia um vale.
E todo mundo que tentou passar por aquele vale para enfrentar o Golias não voltou, morreu. Então Davi fala assim, olha, eu vou enfrentar uma situação, ter um desafio, mas ainda, não é que eu estou andando, ainda que eu tenha que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se Deus está comigo, não importa o caminho que eu tenho que trilhar, não importa o vento que venha, não importa. Se Deus está comigo, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, Salmo 23, você vai vendo que tem a relação do momento 41 na vida de Davi. Agora, o que ele faz? Ele vai e diz, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Não habitarei no vale da morte. Não vou habitar na sepultura. Não vou habitar aonde Deus não está. E o que ele faz? Não é? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Os seus adversários não é o teu vizinho. Não é o teu pai, tua mãe, os teus irmãos lá que também, no caso de Davi. Os seus adversários são aquelas coisas que você tem dentro de você. Então é esse que você tem que colocar na mesa. Você senta à mesa com Jesus, você vai denunciar o que Jacó fez. Jacó sentou-se à mesa e ele começou a denunciar, eu sou fracassado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou cansado dessa vida, eu vou mudar. E aí Davi fala, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Portanto, eu vou vencer os meus próprios... Antes de eu vencer o Golias, antes de eu vencer o gigante, eu tenho que vencer os meus medos, as minhas deformações, as nossas deficiências, as nossas limitações, começar a tirar as crenças limitantes, as crenças limitadoras, as crenças tradicionais, as maldições hereditárias que nós recebemos, sem maldade, mas que é ruim, dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos parentes. Então eu vou ter que denunciar esses inimigos. Senhor, eu tenho um inimigo aqui na minha família, ninguém dá certo nisso. Na minha família todo mundo morre disso. Eu vou denunciar e dizer, agora na minha vida essa maldição vai parar. E eu vou para o meu momento 41. Então agora, o que Davi faz? Ele tirou a armadura de Saul, lembra aqui, ó. Esse bichinho aqui tirou a armadura dele, ó. Tá lá. Ele não quer. Onde ele deixou? É muito distante para ele, tá? O aquário aqui é grande, tá? Agora veja bem, já é passado. Isso aqui foi bênção para ele? Foi, mas é passado. Ontem já é passado e hoje você está grudado ainda no passado? Não, vamos partir para o momento 41, para a vida nova. E agora Davi faz o quê? Ele tirou a armadura, mas e como que eu vou fazer? Eu consigo viver? Não, eu vou precisar de uma nova. E o que ele faz? Ele tira as armaduras de Saul, que é as armaduras do fracasso, as armaduras do medo, as armaduras do que não serve para você, não consigo andar com isso. Não é? Mas Saul, não, você precisa, eu sei que eu preciso, mas então como é que você vai fazer? O meu Deus proverá. Quando ele vai, o que Davi levou para a luta, para ele entrar no momento 41? O que ele levou? Ele tinha a funda, vamos dizer assim, o estilingue, o negócio de colocar as pedras, e ele pegou quantas pedras? 5 pedras. Então, aonde que ele pegou essas pedras? No riacho. No mar, a gente pega, nos rios aí, né, você pega as pedras lisinhas. Então, agora, Davi vai começar a se revestir da armadura que é específica para aquela luta. Não era uma armadura qualquer, não era a de Saul, nem a dele. Não era a história, eu gosto de dizer, né? Eu não quero que nenhuma história se cumpra na minha vida. Meus pais tinham uma boa história para mim. Meus amigos, pessoas têm boas histórias. Mas eu tenho uma boa história, mas eu abro mão de todas as histórias para que somente a história escrita pelo dedo de Deus se cumpra na minha vida. Então, que somente você tem que aprender a dizer isso, que somente a história escrita pelo dedo de Deus se cumpra na minha vida. Qualquer outra história, eu abro mão da história da minha família, abro mão da história dos meus amigos, abro mão da história humana e principalmente abro mão da história de Satanás, que quer que você morra, que quer que você seja destruído, abro mão da história que Satanás escreveu.
Eu quero que se cumpra somente a história escrita pelo dedo de Deus a minha vida. Salmo 139, versículo 16. Portanto, Davi agora pega as pedras. Então são 5 pedras, mais o estilingue dele, mais a bolsa, formam-se as armaduras de Efésios 6:12. É impressionante isso, essa revelação você precisa conceber dentro de você e deixar ela fluir. Davi, ele tira a roupa de Saul, a armadura do rei fracassado, e vai pegar as armaduras divinas. Então ele vai pegar lá 5 pedras, que aí, por que 5 pedras? Porque Golias tinha mais 4 irmãos, você vai ler lá na Bíblia. Tinha mais 4 irmãos, então quando um era vencido, o outro entrava. Era essa a tática de jogo do inimigo. Então Davi falou assim, é o seguinte, se os outros aparecerem, eu já vou estar preparado, eu não vou ser pego de surpresa. Ele chegou, foi com as 5 pedras, mais o estilingue são 6, mais a bolsa que ele carregou as pedras, são 7. São 7. Que é o quê? Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, espada do Espírito, que são 7 elementos. 7 ou 6, eu estou fazendo uma dificuldade aqui agora. Mas são os elementos, Efésios 6:12. Então Davi vai com a armadura de Deus. E a armadura de Deus é que vai determinar a vitória dele sobre o gigante Golias, que vai cair, e ele vai entrar no momento 41 dele. E esse momento 41 vai inflamar a todos. Veja que não é só você, quanta gente que você vai atingir através de quando for, nossa, se ela vai ser aqueles que vão ter inveja, né? Mas vai ter aqueles que também vão dizer assim, não, ele conseguiu, ela consegue, eu vou também. E agora, ele vai revestido das armaduras de Deus. E o que acontece? Qual arma que ele usou para destruir aquele problema? É a mesma arma que você tem. Aquele estilingue que andava no pescoço. Garotada, eu sempre fui ruim de estilingue, eu sou bom tenho mira muito boa. Né? Eu nos tiros, eu sou muito bom nisso. Costumo acertar alvos assim com precisão. Davi tinha essa mira muito apurada. Aí o que ele faz? Ele vai... Qual a arma que foi fundamental para que ele derrotasse o gigante Golias? Aí eu pergunto sempre, né? As pessoas dizem, foi a pedra, foi o estilingue, foi isso, foi aquilo. A arma que Davi usou, que derrotou, que acabou com aquele problema foi a palavra, que é a espada. A sua palavra, a Bíblia diz em Hebreus, que a palavra de Deus é como uma espada, ela é mais cortante que uma espada bem afiada, que a arma mais letal que os romanos tinham inventado, era a espada que cortava dos dois lados, com um fio preciso, que não passava nada, era uma navalha, um fio de navalha. E a Bíblia diz que a palavra é mais cortante que qualquer espada. Então, ou seja, a sua boca, a sua língua é uma espada. E se essa sua língua estiver afiada na Bíblia, na palavra de Deus, não é? Você tem uma palavra cortante. Agora, se você não afiou a sua língua, não é? Boa essa, né? Afiar a língua. Quando você pega uma espada, uma faca de cozinha, você vai afiar, você passa numa pedra, né? Jesus é a pedra. Consegue pegar no código aí? Jesus é a pedra. Então você tem que pegar a tua língua, né, e afiar ela, porque a língua ela é muito boa se você usar ela para o bem. A sua língua tem o poder de vida e tem o poder de morte. Se você afiar a língua lendo a Bíblia, né, vou afiar vou ficar aqui, ó. Você tem a palavra de Deus na sua boca, não tem enfermidade, não tem doença, não tem problema que vai persistir. Então Davi, quando ele vai diante do Golias, ele não foi lá atacar a pedra, ele vai e libera a palavra. Ainda hoje, ele diz assim, o Senhor te entregou nas minhas mãos e eu vou cortar a sua cabeça. Então, antes dele ter a luta material,
Ele venceu no mundo espiritual. Como que você vence as suas lutas no mundo espiritual? Através da palavra, através do que você fala. Se você fala, não dou conta disso não, pronto, se você fala, se você se mostra fraco na hora da batalha, fraco você será. Se você começa a praguejar e a dizer palavras de derrota, derrota você vai colher. Sabe por quê? Se torna uma oração isso, se torna uma palavra que você está abrindo o seu próprio buraco. Então ele vai e diz, hoje mesmo o Senhor entregou você nas minhas mãos e eu vou cortar a sua cabeça. Mas ele não tinha espada. Davi tinha um estilingue e as 5 pedras. Ele não tinha uma espada, ele não era soldado ainda. Mas ele fala que vai cortar a cabeça do infeliz, do gigante. E como que é isso? Porque ele sabia que a boca dele, aquilo que você falar, isso também vai criar. Você é a imagem e semelhança de Deus. E tudo que você falar, é isso que você vai criar. E o que você está criando? Está criando problemas? Não tenho dinheiro. Pronto, aumentou o teu saldo negativo. Não dou conta disso não. Pronto, já entregou o troféu da vitória que estava nas tuas mãos. Sabe o que você fez? Né? Aqui, ó, meus troféus aqui. E meus cachorros fazendo uma bagunça aqui. Aqui estão meus troféus, ó, de corrida, né? Aqui é minha prateleira. Então agora, Deus te dá um troféu na tua mão. E o que você faz? Isso aqui é um troféu de 50 bilhões de dólares. Nossa, bonito, né? Mas não sei se eu dou conta disso não. Entrega na mão do inimigo. Deus te colocou você hoje na luta, no desafio dessa vida em primeiro lugar. Aí você já desistiu de viver em primeiro lugar. Não, sabe o que é? Não dou conta não, a vida está muito difícil. Não vou sair mais não, porque já fui várias vezes. Nunca pare. E não pegue o primeiro lugar que Deus te deu. Fale assim, vem cá, vem você aqui. Não entregue de bandeja nas mãos do inimigo aquilo que Deus te deu com carinho. Deus te colocou nesse dia como vencedor. E Ele quer que você conclua esse dia como mais que vencedor. Deus te colocou nesta luta, nesta batalha, em primeiro lugar. Você já está no pódio. Você já está no número 1. Agora, Deus quer que você... O pódio, o número 1 é no alto, né? Agora Deus quer que você vá para as alturas. Deus quer que você, que largou em primeiro lugar, conclua o seu dia 10 posições à frente do primeiro lugar. Você que saiu com 100 reais no bolso, Deus quer que você volte com 1.000 reais no bolso. É essa dinâmica. Se você saiu com 100 e vai voltar com 100, quer dizer, você era preferir ter ficado em casa, não vou fazer nada. Eu já tenho 100 e vou sair, gastar energia, gastar gasolina e vou voltar com 100, então eu vou ter no prejuízo. Portanto, você entenda, em todas estas coisas somos mais que vencedores. No momento 40, nós já somos mais que vencedores. Nós somos vencedores. No momento 40, no desafio 40, você já é vencedor, vencedora. Agora, quando vai chegar o 41 é porque você é mais que vencedora. E ser mais que vencedor, mais que vencedora, é o que Daniel fez e nos ensina lá no capítulo 1. Ele chegou na Babilônia como vencedor. Todo mundo fala que é escravo, não. O Hamas atacou ele lá na época dele, levou e ficou a confusão para tentar destruir o Israel de Deus. Agora ele vai, 3 anos depois, ele é o 10 vezes mais sábio que o mais sábio da Babilônia. Então ele começou em primeiro lugar, naquela situação aparentemente triste, e ele terminou 10 posições, 10 vezes mais sábio, 10 vezes mais saudável, 10 vezes mais espiritual. 10 tem a ver com o número de Deus. Deus quer que você atinja o 10, por isso que a gente sempre fala, nota 10, né? Camisa 10, tudo de 10 é muito bom, porque é um número que Deus escolheu para ele, como o número dele. E aí você vê o quê? Davi vai e profetiza que ele vai cortar a cabeça de Saul, do Golias, mas ele não tem espada. Mas eu tenho a espada, que é a palavra mais cortante. E aí, quando você entra com a palavra, Deus entra com a materialização. No final ele pegou a própria espada do inimigo, pesada, um negócio estrondoso, e completou. Então Davi derrotou o Golias, não foi com uma pedrinha na testa que a gente aprendeu, né? Até bonitinha a história, bacana a gente contar.
A gente achando que é isso. Não, foi a palavra, ou seja, a mesma arma que Davi derrotou aquele gigante que estava impedindo ele de entrar no momento 41, é a mesma arma que você tem. Apenas profetize, libere a palavra, né? Tudo posso em Cristo que me fortalece. Eu posso todas as coisas através da palavra que Ele colocou na minha boca. Então libera. Ezequiel diante do vale de ossos secos, Deus perguntou para ele, e aí, dá para a gente fazer alguma coisa aqui? Ih, Senhor, quantas pessoas que foram lá disseram, não dá, por isso que virou vale de ossos secos. Por isso que tá um vale de ossos secos. Deus levava todo dia, Deus levava muita gente lá naquele vale lindo. E ele falava, vamos fazer alguma coisa? Ah, isso não dá. Ah, não sei fazer. Ah, não estou pronto para agora. Ah, não é para mim. E essas pessoas foram morrendo, numa linguagem para você entender, e foram ficando lá. No lugar que era bênção, foi virando osso seco. Aí quando chega a vez de Ezequiel, ele fala assim, eu não vou ser mais um osso seco. Eu não vou ser mais um. E Deus fala com ele, fala assim, olha, você pode usar a tua boca? Sim, Senhor, mas o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Fala aquilo que eu falar no teu ouvido. Se você não ouve Deus, a tua boca vai sair. Se você está ouvindo música, se você é mundana, música de tristeza da alma, essas músicas que até tenho, você vai falar aquilo. A boca fala daquilo que está cheio o teu ouvido, o teu coração. Então, se você ouviu só coisa ruim, ainda que é bacana, entretenimento, mas é o que você vai falar. Então, Ezequiel, Deus falou assim, fala, eu vou falar no seu ouvido, tá? Então, aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo e falar o que você está recebendo, que a gente chama de coração, né? Então, o Senhor falou assim, Ezequiel, você fala isso. Não é o que você está vendo, não é o que você está pensando. Fala, por favor, só fala o que eu vou falar no teu ouvido. E ele foi repetindo a palavra de Deus. Comece a orar a Bíblia repetindo os salmos, repetindo os versículos, repetindo eu sou isso aqui, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou isso aqui, eu sou essa pessoa sarada, eu sou essa pessoa próspera, eu sou essa pessoa feliz, eu sou essa pessoa sem depressão. Comece a declarar, a orar a palavra que você vai ver que as coisas vão mudar. Então, diante do vale do deserto de ossos secos, você tem duas opções. Ou você vai ser mais um que vai morrer no deserto. Ah, não morreu, tá bom, né? Não. Ou você vai ser profeta, que vai fazer com que os ossos secos, os teus sonhos secos, os teus projetos secos, as tuas ideias secas, os teus planos secos, venham viver novamente e assim você entra no momento 41. E Davi entrou no momento 41 e recebeu a bênção que enriquece no acrescentador. Bora lá? Aprendendo mais um pouco, que Deus te abençoe e te guarde. Vou fazer o meu café agora, né? Aqui, minhas plantas, ó, tudo aqui, isso aqui é tudo, eu vou resgatando na rua, eu pego os caras aqui, ó, abacateiro, ó. Então, pra você, aqui é meu abacateiro, ó lá. A semente do abacate, em vez de eu jogar fora, eu vou lá e ponho isso aqui, ó. Ó como é que ele tá. Depois eu planto na rua, dou pra alguém, né? E assim, vamos. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, refrigera minha alma, guia-me às águas tranquilas e refrigera minha alma. Este é o projeto de Deus. Descansando no poder de Deus, não é? Aqui também está o meu cão de guarda aqui. Esse é o meu chocolate. Esse carinha aqui é protetor, viu? Esse carinha tem umas experiências aqui comigo, né? Aí, meu meninão. Ele tá sempre assim, eu vou orar, se eu dobrar os meus joelhos aqui para orar, ele vem e fica comigo. Ele entra no meu cantinho lá e fica, não é? Você tá esperando o papai orar? Vamos orar daqui a pouco? Manda um alô aí para todo mundo. Fala assim, ó, sou cachorro, tá, gente? Mas eu sou cachorro americano. Nasci cachorro, não é? Mas nasci cachorro americano, não é? Não é isso? Nasceu cachorro americano. Latim, inglês, português, espanhol e o cachorrês. Não é fraco não, né? Hein, rapaz? Olha lá, teus filhos estão chorando, viu? Todo mundo querendo leitinho, ó, a ração alimentícia. Gente, bênçãos e beijos no teu coração. Obrigado por estar mais uma vez conosco nesse dia. E que a bênção do Senhor te enriqueça nesse dia e te traga soluções em nome de Jesus. E você seja um semeador, você seja um destruidor de gigantes e você seja
o homem e a mulher que Deus programou que você seja. Beijo no teu coração. Weber Pinheiro.